Vamos para a frase do verdadeiro ou falso, botando na tela, para análise do Beckler, do Ricardinho, do André Henning e da galera que está com a gente também participando, do Xandão também vai analisar, obviamente, a frase. Seguinte, elenco da seleção brasileira em 2022 é o superior ao das últimas, bota até mais uma, né, 2010 então, das últimas 3 Copas, tá? 18, 14 e 2010. Elenco da seleção brasileira em 2022 é superior ao das últimas 3 Copas, tá? Claro que aqui tem um exercício. O negócio do elenco, né, cara? Tem muita gente que às vezes vai e não joga e fica meio que esquecido, mas eram alternativas. Muitos falaram lá que em 2010 faltou alternativa. O Ricardinho vai lembrar aqui, com certeza, que Ganso e Neymar poderiam ter ido, ou deveriam ter ido, e não foram. Copa de 2014, o Brasil foi até a semifinal, em termos de resultado. Mas foi como até a semifinal, né, filho? Em termos de resultado, resultadista Ricardinho, foi a melhor da seleção brasileira, mas teve o 7-1. Ajudar, Luiz? Só para lembrar, em 2010 tinha Michel Bastos, Grafite, Nossa. tinha o Nilmar, que foi um grande jogador, mas que na época, Nilmar, certo? 14 tinha o Henrique, que hoje está no Coritiba, escolha do Filipão. Tem umas mas 18 tinha o Tyson, né? Você tá pegando aí nomes que eram mais questionáveis, né? Claro, tô pegando nomes questionáveis, claro. E aí, então vamos começar já com você, Xandão, já que você estava relembrando aí alguns jogadores, o que você acha dessa afirmação? Bom, vamos lá, eu só quero pegar rapidinho, seleção titular de 2010, rapidinho, Júlio César, Maicon, aí a defesa era Lúcio, Juan, e na lateral esquerda era Michel Bastos, aí Felipe Melo, Gilberto Silva, Elano e Kaká, Robinho e Luiz Fabiano. Esse era o time de 2010. O time de 14 já era diferente. O time de 14 do Filipão. Tinha Davi Luiz, tinha Thiago Silva, aí tinha o Bernardo, jogou contra a Alemanha. Tinha Maicon também, Maicon na lateral. Tinha o Fernandinho. O de 2018 já é... Cara, para mim é verdadeiro. Elenco da seleção brasileira em 22 é superior ao Brasil das últimas 3 Copas. Para mim é verdadeiro. Beckler, qual que é a sensação aqui, assim, né, claro, quero a tua opinião em relação a essa frase, mas a sensação também que se tem aí de um grupo que é basicamente, tem obviamente mudanças de uma Copa para outra, sempre tem, mas é o mesmo grupo de trabalho, até na seleção, com mais tempo de experiência, com uma Copa nas costas. Eu imagino que eles se sintam mais bem preparados para a Copa do Mundo enquanto né, força de trabalho. Imagino também que isso tenha passado, ou que vai passar pela convocação final. Entre essas alternativas todas que ele tem à disposição para convocação, que a gente ainda não sabe qual é o elenco exato que vai para a Copa do Mundo. A gente pode estar projetando que ele vai levar os melhores e pode ser que ele chegue lá, não vai acontecer, né? Mas vamos supondo que ele chegue lá e meta 3, 4 caras que a gente vai ficar aqui espantado. O que você acha da nossa afirmação? Ela é verdadeira ou ela é falsa? É verdadeira. Para mim, nem tem muito debate. Eu acho que esse grupo tem jogadores em ascensão. Por exemplo, a gente tem o melhor Neymar desde muito tempo, cara. É o melhor Neymar das Copas, porque em 2014 ele ainda não era um jogador tão feito como agora. Em 2018 ele chegava depois de uma lesão, inseguro e sem ritmo. E agora ele chega como o jogador que mais gols participou da Europa desse início de temporada e um dos melhores, se não o melhor jogador da Europa desse início de temporada. Vinícius Júnior em ascensão, Rafinha, Antony, Rodrigo, os centroavantes bem, né? Gabriel Jesus bem, Pedro bem, Richarlison não faz função de centroavante, vamos ver na seleção como é que vai funcionar. A defesa é verdade que alguns jogadores não estão bem como já estiveram. Danilo e Alexandre são muito culpa do bando que é a Juventus. A Juventus é um bando de camisa preta e branca correndo atrás de qualquer coisa e se debatendo em campo. O Marquinhos viveu uma má temporada na temporada passada e o Thiago Silva também, acho que quando o Tuchel saiu de linha de 3 para a linha de 4 defensores, ele teve dificuldade. Mas eu acho que o grupo é melhor e mais, viu? Já acompanhando aqui tanto os jogadores há algum tempo e vivendo o dia a dia da seleção, e mesmo quando a seleção jogava aí na América do Sul e tal, eu gosto de acompanhar, me parece que é um grupo que adora estar junto, que os jogadores se gostam, se respeitam, que eles têm nas lideranças como Neymar, Thiago Silva, realmente referências, e essas referências dentro da seleção são muito boas para os seus companheiros. Eu acho que os caras se dão a mão aqui. Ontem até uma pergunta que a gente fez para o Paquetá sobre o que passou o Vinícius Júnior, o que já passou o Richarlison no Tottenham também, fez umas embaixadinhas, não gostaram. O próprio Paquetá fez um drible na França, tomou um cartão amarelo e tal. Se eles eram incompreendidos em alguns momentos nos seus clubes e quando vinham para a seleção no refúgio, ele disse que sim. Então acho que como grupo funciona muitíssimo bem esse. Eu acho que o Tite trata os caras com muito respeito e muita honestidade, cara. Eu tenho a sensação que o Tite fala tudo cara a cara
às vezes não é legal dizer algumas coisas, mas é melhor que se diga, e eu tenho a sensação de que ele faz isso. Então acho que a preparação é coerente, que o grupo se gosta e que o elenco é melhor. Acho que o Brasil chega muito mais preparado que nas últimas Copas. Desculpa, só colocando uma questão até em cima de como vão chegar os caras, eu ainda acho que tem um período aí importante, de 60 dias, 58 agora, 58, não estou enganado, dias agora para a Copa do Mundo. Tem coisa para acontecer do ponto de vista físico e do ponto de vista assim, técnico também. Tem muita coisa para acontecer. Se a gente pudesse congelar esse momento, que a gente está fazendo a análise agora, dia 23, né? É em cima dessa análise que o Beckley está falando assim, que o Neymar chega muito melhor para a Copa hoje, né? Tomara que daqui até lá ele continue mantendo, que ele mantenha esse nível técnico e especialmente o físico. Ou especialmente os dois, né? Mas aí, André, o que você acha dessa afirmação? A gente fala muito de Copa do Mundo, eu acho que o Tite, ele é um cara que ganhou muito, tá? E acho que qualquer técnico ganharia, porém, se mantendo de uma Copa para outra em termos de experiência, e acho que ele já deixou claro várias vezes que isso vai influenciar e muito nas decisões que ele vai tomar nessa Copa do Mundo, de substituições, substituições durante jogos e mantendo mudanças para um jogo depois do outro, né? Para o jogo seguinte. A Copa do Mundo é muito diferente, mas isso é das escolhas do treinador. Em relação ao elenco, o que você acha da nossa afirmação? Eu acho que é verdadeiro, cara. Eu acho que é verdadeiro. Eu acho que, muito possivelmente, nós não teremos nenhum nome, tipo, caraca, fulano foi convocado. Eu acho que a gente não vai ter, porque ele tá trabalhando com esse grupo há muito tempo. É difícil você entrar no grupo e é também muito difícil sair do grupo. Mesmo jogadores que estiveram em momentos ruins continuaram sendo chamados. Então, assim, você pode falar, pô, vai o Coutinho ou vai o Everton Ribeiro? Vai o Matheus Cunha ou vai o fulano? Mas todos eles fizeram parte. Eu acho que vai ser difícil. Acho que o último intruso da história vai ser o Pedro. Eu acho que nós não vamos ter mais novidades. Um zagueiro, né, André? O zagueiro... Então, eu ia chegar lá. O que não quer dizer que o trabalho dele tenha sido perfeito. Eu acho que o Tite teve deslizes ao longo do... Eu concordo em gênero, número e grau, e eu falei isso muito. Eu concordo bastante com o Ricardinho. Eu acho que ele demorou pra... Sabe, foram muitas convocações com os mesmos 3 zagueiros, com os mesmos 2 volantes, gente que a gente já sabe que vai pra... Até com os 3 goleiros. Goleiros um pouco menos. Mas até com os 3 goleiros. Teve momentos de chamar os 3, você falava, pra quê, meu Deus? O João Paulo garrando tudo, Não só o João Paulo, mas enfim, Então, assim, eu acho que ele teve falhas. Eu acho que chegar na Copa do Mundo tendo que improvisar um zagueiro na lateral direita, eu acho que é uma deficiência, eu acho que é sinal de que alguma coisa esteve errada ao longo do caminho. Mas, assim, falhas aconteceram no meu entendimento? Sim, mas o trabalho dele é bom. A gente não vai chegar, eu acho que na Copa, com uma novidade muito... E que faria parte também, tá? Eu sempre bato nessa tecla. Se ele colocar 2 caras lá que nunca apareceram, faz parte do trabalho de técnico dele. Eu acho, André, desculpa, porque assim, em termos de... Se a gente for analisar só o trabalho do treinador, tá? Acho que é muito... É indiscutível que esse é o melhor das últimas 3 e o melhor em algum tempo até. Porque se a gente pega do próprio Tite em 18, não dá para comparar com esse, porque ele pegou no meio do caminho, apesar de ter conseguido ótimos resultados ali, mas era um trabalho incompleto. De 2000... E pão nem se fala. De 2014 a mesma coisa. A de 10 é a melhor, né, Luiz? Antes dessa. 10 talvez tenha sido o melhor trabalho. Sim, antes Copa. Mas não... 2010 eu tenho a sensação que ele fechou o grupo em 2007. Então, cara. Então. Ele erra, Marcelo, quando não leva na lista final Neymar e Ganso, cara. Ali não tinha conversa. Mas não é só não levar, não introduzir alguns jogadores ao trabalho mais cedo, né? O Adriano também. O erro não é só esse, o Dunga e a seleção tinha uma maneira... Enfim, eu não gostava daquela seleção. De todas essas, a que eu menos gostei foi a de 2000. Mas dava resultado antes da Copa, né? E talvez se a gente pegar no século, seja até melhor do que a própria seleção em 2006, apesar do Parreira ter feito a gente pega a Copa das Confederações 2005, Copa América em 2004, ele leva um time diferente da seleção principal e ganha da Argentina do jeito que pode até empatar o 2010 antes ganhou de todo mundo, cara. 2005 Copa das Confederações, tem vários jogadores
que depois foram titulares, mas ele abriu bem. E assim, a Copa que não foi legal. Em 2002 também não dá para falar de trabalho. Pré-Copa, estou falando de como chegam à Copa. Sim. Esquece que trabalho. Então, assim, talvez só seja concorrente ao de 2006, com o trabalho do Parreira em termos, sabe, de como chegam à Copa, ou como chega a Copa Seleção. E que quem tava lá, e eu passei alguns dias lá na Suíça, eu não cobri seleção brasileira na Copa de 2006, mas eu passei alguns dias na Suíça. E a gente já via ali que, beleza, o trabalho foi bem feito, fez não sei o quê, mas na hora H tava tudo errado. E assim, por isso eu acho que é um dos grandes acertos, tá? Dessa administração da CBF, foi ter mantido o Tite. Se não me engano, a manutenção do Tite, ela já é garantida, inclusive, antes do jogo de Kazan, antes do jogo que o Brasil é eliminado para a Bélgica. O Edu já tinha falado... Mas ele balançou, hein? Principalmente sem com dúvida. O problema político também aí, que teve uma injeção de balançou saco na que não Copa deveria América. ter, né? Aquela Copa América antes da Copa América. Então, por isso que eu tô falando que um dos acertos foi ter mantido ele. Porque a gestão passada não aguentou a pressão em cima do Mano e teve que chamar o Filipão no pior momento, talvez, da carreira do Filipão. E no momento que a seleção estava se ajustando. Estava melhorando. Com o Mano. Pois é. isso. Então, a permanência do Tite, ela é acertada. É o melhor treinador, na minha opinião, que nós temos hoje. Se eu tivesse que hoje escolher um técnico para assumir a seleção brasileira, escuta, vamos demitir o Tite. Quem que a gente vai contratar? O Tite. Eu acho que o caminho é esse. Não vejo que teremos grandes surpresas na convocação. Nós vamos com um elenco melhor que o das últimas Copas, até porque as convocações das últimas Copas foram questionáveis. O que eu acho que não vai acontecer com o Tite.